E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e a grande maioria dos desenhos animados tem só como objetivo entreter crianças e preencher a grade de horário na programação de cada canal. Porém, muitos outros desenhos aí não tem só esse objetivo. Eles têm uma história legal, tem teorias maneiras que dá pra criar, inclusive finais muito estranhos que ninguém espera que aconteça. Aliás, no vídeo de hoje do Projeto Coneta, tem desenhos que tem 5 temporadas, mas o último episódio deles tá na primeira temporada. É sério isso, mano? Eu vou mostrar tudo pra você, tá? Então não sai do vídeo. Lembra só, se você é novo por aqui, chegou agora, mano, se inscreve no canal, tá? Tá quase chegando no 1 milhão de inscritos. Já aproveita, se você for no Coneta de carteirinha, deixar o like desde agora pra ajudar o canal, tá? Pra ajudar a distribuir os vídeos. Os Simpsons. O desenho dos Simpsons, de fato, ainda não terminou oficialmente, tá? Eu acho que ele tá bem longe de acabar. Mas nessa 29ª temporada, que foi a última temporada lançada dos Simpsons até agora, a gente teve um último episódio que, teoricamente, pode ser considerado o último. Nesse episódio, que é o último episódio da 29ª temporada, de qual eu tô falando, todos os personagens dos Simpsons que a gente conhece morrem. Tudo isso se inicia quando o Bart é atingido por um raio e começa a ter algumas visões de como a família dele vai morrer no futuro. O primeiro personagem que morre da família do Bart é o Homer. A gente também presencia a morte da Marge, que acontece uns 30 anos depois da morte do Homer, onde a gente descobre que ela se casou com Ned Flanders, que é o vizinho que o Homer Simpson odiou desde sempre. Quem morre nesse episódio também é a Lisa, o Bart, menos a Maggie. A Maggie ninguém sabe o que aconteceu com ela. E por que esse pode ser considerado o último episódio dos Simpsons? Exatamente porque os eventos que acontecem aqui estão totalmente no futuro. Eu acho que nenhum outro episódio dos Simpsons mostrou tão à frente como esse. A gente já viu sim o Bart e a Lisa adolescente, mas a gente nunca viu o fim deles na série. Então, cronologicamente, esse é o último episódio dos Simpsons. Mas se você for levar em consideração de que o que acontece naquele episódio fica só naquele episódio e eles ignoram os eventos se eles fazem uma próxima temporada, aí não é o último, entendeu? Aí não é. Mas aí vai de você. O que você acha? Esse é o último episódio dos Simpsons ou não é? Comenta aqui. Os Padrinhos Mágicos. Asinhas e varinhas? E com essas coroinhas. Eu sei que vai ter bastante gente que não sabe disso. Eu mesmo fui pego de surpresa quando eu vi. Mas é que os Padrinhos Mágicos teve o último episódio exibido no ano passado. Esse desenho acabou e ninguém tava sabendo, mano. Os Padrinhos Mágicos teve de fato um último episódio sendo exibido no meio do ano de 2017. Mas ele não é teoricamente um final, porque várias coisinhas ficam em aberto, entendeu? Não é tipo um adeus dos personagens. Isso se dá por conta pelo fato de que os Padrinhos Mágicos foi cancelado pela 5ª vez. É sério, mano, eles já cancelaram esse desenho 5 vezes. Aí voltaram atrás e decidiram fazer mais episódios. Vai ver por isso que ninguém ficou sabendo desse final que aconteceu agora em 2017. Talvez eles voltem um dia, mas a gente vai ter que esperar. Só que o que muita gente também não sabe é que os Padrinhos Mágicos já teve um final também. O final aconteceu em 2014 no filme Os Padrinhos Mágicos no Paraíso. Esse filme faz parte daquela série de filmes lá onde o Drake Bell atua como Timmy Turner. E como esse seria considerado o último episódio cronologicamente, dá pra levar em consideração que é o final e é bem esquisito. Já que no encerramento do filme, o Timmy Turner vira um padrinho mágico. É sério, mano, ele vira uma fada e dá os padrinhos mágicos dele, junto com o Puff, para outras crianças que precisam. E dessa forma acaba os Padrinhos Mágicos. Mas eu não considero totalmente esse final. Sabe por quê? Porque em 2003 lançou um filme, e esse aqui é um filme totalmente de animação, chamado A Caçada dos Padrinhos Mágicos. Onde no final do filme a gente percebe que o Timmy não é uma fada, ele virou um adulto e tem 2 crianças que têm padrinhos mágicos. E os padrinhos das crianças do time são nada mais nada menos do que o Cosmo e a Wanda. Padrinhos Mágicos já tem 10 temporadas e esse final aí foi revelado na 3ª temporada. Bom, eu não sei qual dos finais você prefere. Você prefere onde o time vira uma fada ou onde os padrinhos dele vão pros filhos dele? Não sei, comenta aqui. Tom e Jerry.
Tom e Jerry tem um dos finais mais estranhos e mais sombrios da TV. Ainda que lancem novos desenhos e novos episódios do Tom e Jerry, o último episódio desses dois personagens aconteceu há muito tempo. Basicamente, nos últimos segundos do episódio, o Tom e o Jerry morrem. Por que eu sorri quando eu falei isso? Eu não gosto de que pessoas morram, tá? É só pra ser educado, desculpa. Nesse episódio, o Tom faz de tudo pra conquistar uma gata que ele conhece, mas ele não consegue de jeito nenhum, já que o outro gato faz tudo o que ele faz, só que muito melhor. E o Jerry percebe que o Tom tá sofrendo e tenta ajudar ele, só que não adianta, o Tom se entrega pra depressão e se embebeda de leite. Não sei como, mas tudo bem, né? No final, o Jerry lamenta pelo amigo dele e percebe que ele tem uma namorada muito incrível, quando de repente ela aparece com um outro ratinho se casando. Pois é, o Jerry foi traído. E aí ele vai até o Tom, senta nos trilhos do trem e o episódio acaba com um barulhinho de buzina, o que dá a entender que o Tom e o Jerry foram atropelados por um trem. Tem muita gente que não considera esse o final oficial do Tom e Jerry, até porque aqui funciona da mesma forma que funciona lá nos Simpsons. O que acontece nesse episódio fica só nesse episódio. E outra que o Tom e o Jerry, eles morrem em vários outros episódios. Então, tipo, todo episódio que eles morrem é o final. Tem gente que diz que esse é o final porque o criador estava se despedindo dos personagens e como esse era o último episódio que ele desenhava, ele decidiu praticamente acabar com eles. Mas isso teoricamente não é verdade porque ele desenhou outros episódios depois desse aí. Mas, como eu disse, tem gente que considera o final e tem gente que não considera. Phineas e Ferb. Esse é outro final de desenho animado que também é um final muito controverso, porque o final dele também não tá no último episódio. O desenho tem sim um último episódio chamado O Último Dia de Verão, só que ele é basicamente um episódio comum, onde o Phineas e o Ferb se despedem do verão, se despedem de todo mundo, como se fosse uma homenagem pro final da série. Mas a gente não sabe o que aconteceu com eles no futuro, o que aconteceu com a Candace, nem com o Perry. E eu acredito que é exatamente por esse motivo que os criadores fizeram 2 episódios pro final da série, antes dela acabar. Muito antes. Existe um episódio chamado A Máquina do Tempo, onde o Phineas e o Ferb vão pro futuro e lá eles encontram a irmã deles, a Candace, onde a gente descobre que ela tem 3 filhos e ela é totalmente frustrada por nunca ter conseguido entregar o Phineas e o Ferb pra mãe deles. E também tem um especial chamado Phineas e Ferb Adolescentes, onde nesse episódio a gente descobre que o Phineas sente uma coisa pela Isabela. Ele quer fazer de tudo pra ficar com ela, mas obviamente ela decide seguir o caminho dela e ele decide seguir o caminho dele. E apesar dos dois tomarem rumos diferentes na adolescência, naquele episódio que eu falei antes ali, A Máquina do Tempo, quando a Candace e a filha dela vêm pro passado, a filha da Candace pergunta se a Isabela não é a tia dela mais nova do futuro, o que dá a entender que o Phineas e a Isabela vão ficar juntos. E se você encaixar todas as peças, esse é o final de Phineas e Ferb. Vai dizer que esse não é um final estranho. Você tem que olhar 2 episódios e mais o último pra descobrir que o último episódio, que no caso é o final, não tá no final, ele tá no meio em outro episódio. Confuso, né? Ben 10. Um finalzinho confuso que esse Ben 10 tem, tá? Eu preciso explicar pra você. Ben 10 começou a ser exibido lá em 2005 e foi apresentado pra gente um vilão chamado Vilgax e também um inimigo, que no início era o inimigo dele, chamado Kevin 11. Só que depois a gente descobre que o Ben e o Kevin viram amigos lá no Ben 10 adolescente, sabe? O Ben 10 fosse alienígena. E o desenho era pra ter acabado ali onde o Ben é adolescente e a Gwen namora com o Kevin. Só que é claro que a Cartoon Network decidiu estender mais e mais, puxar até onde não dava o desenho e fizeram um chamado Ben 10 Omniverse. E esse desenho também tem um final que assim, olha, se você quiser considerar o final, você considera, porque ele é um final tanto fez como tanto faz, onde o Ben 10 salva a galáxia. É um episódio que você vê em qualquer outro dele. Dito isso, vamos voltar lá para as primeiras temporadas de 2005. O último episódio tá nessas temporadas aí. Pois é, você que nunca assistiu, assista. É um episódio chamado Ben 10.000, onde o Ben do passado encontra o Ben 10 do futuro.
futuro. Ele tem tipo 10 mil alienígenas. Tem um filho e uma filha também. E esse é o final do desenho porque ele mostra tudo o que acontece no futuro do Ben 10. Nenhum outro episódio tá tão à frente quanto esse. Inclusive, é aí que ele mata o Vilgax, que é aquele vilão que ele fica o desenho inteiro tentando matar. Nesse episódio ele mata. E também uma coisa que não faz sentido nenhum é que o Kevin no futuro, ele é do mal de novo. Primeiro o cara surgiu como mal, daí virou bem e aí é do mal de novo. E ele tem um amigo que é do bem e vira amigo do filho do Ben 10. Essas coisas pra mim, do final tá no meio, não faz sentido nenhum. Mas sim, esse é o último episódio do Ben 10, queira você ou não. Esses são de fato os desenhos com os finais mais confusos de todos os tempos. Você sabia disso? Se você não sabia, comenta. E se você conhece mais algum desenho com o final no meio ou o final confuso, comenta aqui também pra gente fazer uma parte 2. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Coneta. Valeu, pessoal!